Amém? Texto como este revela o papel do Espírito Santo e da fé na compreensão das verdades espirituais. A interpretação e a compreensão da Escritura torna-se excessivamente uma tarefa espiritual, embora não rejeitando habilidades naturais ou técnicas. Letra B. Dificuldades naturais. Deve-se observar, entretanto, que as Escrituras também revelam, por ensino direto, por inúmeros exemplos, que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9. Não sendo, portanto, totalmente confiável. Além disso, não existe somente o espírito da verdade, há também o espírito do erro. 1 Coríntios 4:6. O pai da mentira está sempre pronto a enganar, se possível for até os eleitos. Logo, o caráter espiritual envolvido na interpretação das Escrituras não elimina de modo algum o lado humano, também necessário para a sua correta interpretação, compreensão. Afinal, é pela própria palavra e através da palavra que o Espírito Santo realiza essa obra iluminadora. Por haver sido escrito em língua humanas, em contexto histórico, sociais, político e religioso específico, um conhecimento adequado da língua e do contexto histórico também é necessário para uma melhor interpretação e compreensão das Escrituras. Deve-se lembrar também que o ministro da palavra é aquele que se afadiga no estudo dela. 1 Timóteo 5:17. Logo, para uma interpretação e compreensão adequada da Escritura, faz-se necessário requisito da natureza espiritual, bem como requisito da natureza intelectual. Ambos são necessários e imprescindíveis. Principais correntes de interpretação. As classificações normalmente pecam pelo simplismo e, de fato difícil resumir, agrupar adequadamente as diversas ênfases, tendências, princípios e prática de uma determinada área de estudo, sem negligenciarmos a peculiaridade importante que a hermenêutica não é diferente. Contudo, observando as diferentes ênfases, tendências, princípios e práticas de interpretação, tais escrituras adotadas no curso da história da Igreja, pode-se perceber pelo menos 3 correntes gerais nas quais as diversas escolas podem ser, de certo modo, agrupadas. Corrente espiritualista. Muitos grupos na história da interpretação bíblica se caracterizam por superenfatizar o caráter especial, místico das Escrituras em detrimento do seu caráter humano. Esta corrente distingue-se especialmente pela insatisfação generalizada com o sentido natural literal das Escrituras. Os 2 textos mais explorados são 2 Coríntios 3:6. A letra mata, mas o Espírito vivifica. 1 Coríntios 2:7. Falamos a sabedoria de Deus em mistério. O maior perigo dessa corrente de interpretação é o subjetivismo e o misticismo. Nenhuma das 2 passagens mencionadas prescreve a supremacia de sentidos espirituais e ocultos da Escritura sobre sentidos naturais e óbvios. 2 Coríntios 3:6. Faz um contraste entre os 2 ministérios ou alianças exercidas por Moisés e por Cristo. 1 Coríntios 2:7. Trata do ministério de Deus e que Cristo, mistério agora revelado. Nada há nestas passagens que exalte sentidos ocultos da Escritura, disponível apenas aos espirituais ou avançados. Alguns sistemas hermenêuticos pertencentes à corrente espiritualista são descritos abaixo. A hermenêutica alegórica. Trata-se de um dos métodos de interpretação mais antigos, fortemente influenciado pelo platonismo e pelo alegorismo judaico. Os defensores desse método de interpretação atribuem diversos sentidos ao texto das Escrituras, enfatizando o sentido chamado de alegórico. Clemente de Alexandria, 215 Ori, 254, são os 2 principais nomes da escola alegórica de Alexandria no Egito. Clemente identificava 5 sentidos para uma data, texto das Escrituras: histórico, doutrinário, profético, filosófico, místico,
Origens distingue três níveis de sentido: literal, nível do corpo; o moral, nível da alma; alegórico, nível do espírito. A hermenêutica alegórica prevaleceu durante toda a Idade Média, especialmente em sua forma quádrupla. Sua origem é provavelmente o sistema hermenêutico de Agostinho. Segundo este método, as passagens da Escritura teriam 4 sentidos: um sentido literal e 3 sentidos espirituais: moral, alegórico, anagógico. O sentido literal seria o registro do que aconteceu, o fato. O sentido moral conteria uma exortação quanto à conduta que fazer. O sentido alegórico ensinaria uma doutrina a ser criada, o que crer. O sentido anagógico apontaria para uma promessa a ser cumprida, o que esperar. Assim, uma referência bíblica sobre a água teria um sentido literal, a água, um sentido moral, exortação a uma vida pura, um sentido alegórico, o sacramento do batismo, um sentido anagógico, a água da vida na Nova Jerusalém. Este método pode fornecer esplêndidas interpretações, mas rouba o real significado do texto, desviando a atenção do leitor do seu verdadeiro sentido, que o Espírito Santo intentou transmitir. O caráter deste modo de interpretação fica manifesto na conhecida interpretação alegórica de origem, nota 5, da parábola do bom samaritano, Lucas 10, 30, 37. Segundo ele, o homem atacado pelos ladrões simbolizava Adão, humanidade; Jerusalém, os céus; Jericó, o mundo; os ladrões, o diabo, suas hostes; sacerdote, a lei; levitas, profeta; bom samaritano, Cristo, o animal sobre o qual foi colocado; o homem ferido, o corpo de Cristo, que suporta Adão caído; a estalagem, a igreja; as lutas, moeda, o pai, o filho; e a promessa do bom samaritano de volta à segunda vinda de Cristo. Outro exemplo do caráter deste método de interpretação pode ser percebido nas diferentes interpretações alegóricas atribuídas às duas moedas mencionadas nessa parábola: o pai e o filho, o Antigo e o Novo Testamento, os dois mandamentos do amor a Deus e ao próximo, fé e obra, virtude e conhecimento, corpo e o sangue de Cristo, etc. A hermenêutica indutiva Muitos são consciente ou inconscientemente adeptos desta corrente de interpretação bíblica, também chamada de impressionista. Nota 7. Os hermeneutas intuitivos caracterizam-se por identificar a mensagem do texto com os pensamentos que lhe vêm a mantê-lo nele, sem conduto, dar devida atenção à gramática, ao contexto e às circunstâncias históricas, geográficas, culturais, religiosas, etc. Um passo adiante estão os místicos que aqui e ali aparecem na história da Igreja, com a sua ênfase na iluminação interior. Uma versão somente do método de interpretação indutiva pode ser verificada na prática de abrir as Escrituras ao caso para pregar ou encontrar uma mensagem para uma ocasião específica, sem o devido estudo do texto e do contexto histórico. A hermenêutica existencialista. Há uma escola contemporânea de interpretação das escrituras que enfatiza excessivamente o conhecimento subjetivo em detrimento do seu sentido gramatical. A história histórico trata-se assim chamada nova hermenêutica, que nada mais é do que um desenvolvimento dos princípios hermenêuticos de Bultmann, com a sua ênfase na relevância da mensagem do Novo Testamento para o homem contemporâneo. Para Bultmann e para a nova hermenêutica, reconhecimento influenciado pela filosofia existencialista de Martins. O importante não é a intenção do autor, nem o que o texto falou aos seus leitores originais, mas o que fala a nós, hoje, no nosso contexto. Esse é o sentido do texto. Para a hermenêutica existencialista, o importante mesmo não é o texto, mas o que está por trás dele. Não interessa tanto o que o texto diz historicamente, mas o que ele quer dizer existencialmente.
Logo, as escrituras só serão interpretadas realmente se lidas existencialmente, se for experimentado, ou seja, as escrituras não são objetivamente a palavra de Deus, elas se tornam a palavra de Deus quando nos falam subjetivamente. Talvez as principais críticas à hermenêutica existencialista seja que ela rejeita o elemento sobrenatural das escrituras, milagres, encarnação, ressurreição, etc., como sendo mitos que tornam subjetivo e conceito da palavra de Deus com a sua ênfase existencialista. Com isso, ela esvazia as mensagens bíblicas. E assim como o método alegórico, o método intuitivo abre espaço para se ler no texto quaisquer ideias ou conceitos originais na mente do leitor. Corrente humanista. No extremo oposto da corrente humanista, espiritualista, encontra-se a corrente que se pode chamar de humanista. Esta corrente se caracteriza por dar ênfase excessiva ao caráter humano da escritura e por uma aversão ao seu caráter sobrenatural. A ênfase dessa corrente está no método da técnica, nos aspectos literário ou histórico das escrituras, em detrimento ao seu caráter divino, espiritual e sobrenatural. Calvino, Hermenêutica, Andando Cultural, parte 2. Precursores da interpretação bíblica. Os saduceus, com seu repúdio à doutrina da ressurreição e a descrença na existência dos seres angelicais, podem ser considerados como precursores dessa corrente de interpretação da escritura. Pouco se sabe sobre a origem desse partido judaico, mas parece haver adotado uma posição secular pragmática de interpretação das escrituras. Ao negar as verdades básicas das escrituras, os saduceus podem ser considerados guardadas as devidas proporções como modernistas ou liberais na época. Humanismo renascentista. Os humanistas renascentistas, com seu interesse meramente literário e acadêmico nas escrituras e com a sua ênfase na moral, também pode ser incluído nesta corrente de interpretação bíblica. Alguns se dedicam ao estudo das escrituras, outros chegam até a editar textos bíblicos na língua original, mas o interesse deles era meramente acadêmico, linguístico, literário e histórico. Estavam interessados nas escrituras por sua antiguidade e não por ser uma palavra de Deus. A escola crítica. A escola mais caracterizada e influente dessa corrente de interpretação bíblica é a escola crítica, com seu método histórico crítico. Uma das razões para o surgimento do método histórico crítico parece ter sido a pretensão de tornar científico os estudos bíblicos, ou seja, fazê-los compatíveis com o modelo científico e acadêmico da época. E o resultado dessa nova postura para com as escrituras, crítico ao invés de gramatical, foi o liberalismo teológico, que tem sido a postura de muitos teólogos desde os séculos passados. Trata-se, sem dúvida, de uma hermenêutica racionalista. Ao invés de revelação, governar a razão é que determina a revelação. A razão e o intelecto passaram a ser determinantes, sendo rejeitado como erro, fábula ou mito. Tudo o que não puder ser explicado ou harmonizado com a razão. Os adeptos dessa corrente, eles rejeitam as doutrinas reformadas nas escrituras, tais como inspiração, autoridade, inerrância, preservação, enfatizam a moralidade e descartam o sobrenatural. Sobre a forte influência do evolucionismo de Dyer e da dialética de Argel, a escritura deixa de ser vista como a palavra de Deus inspirada, na qual ele se revela ao homem, passando a ser considerada como um registro de desenvolvimento evolucionista da consciência religiosa de Israel, e mais tarde da Igreja. O conceito liberal de inspiração da escritura só é objetivo no sentido de as escrituras serem objeto de inspiração. No mais, é objetivo. Elas são sujeitos, elas e quem inspiram, com seu poder de inspirar a experiência religiosa. Na prática, portanto, a principal característica da escola crítica
de interpretação é o pressuposto de que a escritura deve ser estudada do mesmo modo que as demais literaturas antigas, pelo emprego das mesmas metodologias. Esta postura crítica, com suas ênfases apenas no caráter humano das escrituras, resulta em uma série de metodologia crítica de caráter histórico ou linguístico, que vem sendo empregada na interpretação das escrituras. A crítica ou história de tradição é uma dessas metodologias, cuja pretensão é descobrir a história percorrida por determinado trecho no âmbito da tradição oral, ou seja, na fase anterior à sua fixação literária mais antiga, isto é, estudar como os eventos históricos e ensinos originais de Jesus teriam dado origem às diversas formas de tradições orais até o seu registro escrito. Seu propósito é destradicionalizar, semelhante desmitogização de Bultmann, Evangelhos em busca do fato ensino original. A crítica da forma e outra metodologia crítica. Sua pretensão é classificar os escritos do Novo Testamento em gênero literário e identificar as traduções que teriam dado origem às fontes empregadas pelos autores do Novo Testamento, segundo os teóricos da crítica da forma. Os evangelhos provêm de tradições orais não cronológicas existentes, chamados de paradigma, novelas, lendas, mitos, exortações. Posteriormente, essas tradições orais teriam sido organizadas em relatos cronológicos, escritos que foram empregados pelos evangelistas, mas a teoria é extremamente especulativa, visto que não explica como esse gênero teria surgido e se desenvolvido. Além disso, não existe registro histórico dessas supostas coleções nas cronologias. Outra metodologia desenvolvida pela escola crítica de interpretação é a crítica das fontes. De acordo com essas teorias, há muito pouco nos evangelhos, somente nos sinópticos originários dos evangelistas. Eles teriam sido mais coletores e editores de diversos relatos, tradições escritas, existentes sobre a vida de Jesus, do que propriamente autores. A teoria, ela se baseia nas palavras de Lucas no início do seu evangelho, Lucas 1:3, e na observação de que os evangelhos de Mateus e Lucas normalmente concordam literalmente com o evangelho de Marcos, ambos ou cada um isoladamente, enquanto que raramente concordam entre si, quando discordam de Marcos. A conclusão mais comum que se chegou é que Mateus e Lucas foram copiados de Marcos, quando concordam com ele, e de outra suposta fonte chamada que, quando concordam entre si, mas discordam de Marcos. Não há, contudo, concordância entre os críticos de forma. As evidências internas baseadas em supostas inconsistências cronológicas, estilísticas, teológicas e históricas a favor dessa teoria são bastante limitadas, subjetivas, ambiguais, histórica e contraditória com as evidências externas afirmativa dos pais da igreja que apontam de modo unânime em direção oposta. Muitas outras possibilidades tornam qualquer conclusão extremamente incerta. Marcos, ele poderia ter usado Mateus e Lucas. Os três evangelistas podem ter usado as mesmas fontes. Jesus pode ter repetido o ensino e parábolas com palavras diferentes em ocasiões diferentes, etc. A verdade é que não se sabe com exatidão como os evangelistas escreveram seus evangelhos. Parece evidente que, pelo menos em Lucas, lançou mão de algumas fontes, mas, conforme ele mesmo afirma, ele e suas fontes baseiam-se no que lhes transmitiram, testemunhas oculares dos acontecimentos. Lucas 1:2. Entretanto, não há meio de saber concretamente que fontes foram estas, e até que ponto e como as usaram. Isso torna crítico, da forma necessariamente especulativa. E de concreto mesmo, tem-se os evangelhos como palavra de Deus escrita por homens inspirados, movidos pelo Espírito Santo, fundamentados no que testemunharam
no testemunho de outras testemunhas oculares e, portanto, fidedigna. Além dessas metodologias, há também a crítica da redação que se propõe a estudar como os evangelistas teriam usado e editado as suas supostas fontes na composição dos evangelhos. Isto é, que mudanças peculiares, contribuições teriam sido introduzidas pelo evangelista às fontes que usaram. E como que o propósito somente teológico, mas que conclusão segura se pode chegar com a crítica da redação, se nem mesmo há certeza alguma com relação ao uso das fontes? E, por fim, pode ser mencionado o cristianismo histórico. Sua pretensão é avaliar a historicidade das narrativas bíblicas, ou como escreve Marx, testar a previsão de que se propõe uma narrativa histórica, mas este propósito não é somente pretensioso, inconsistente do ponto de vista bíblico. É também tendencioso na medida em que explora as aparentes contradições internas, somente entre as passagens paralelas dos evangelhos externos, com fontes seculares e históricas. Encara os relatos de ocorrências sobrenaturais por uma perspectiva altamente especulativa. Assim, o cristianismo histórico não vê os textos paralelos como complementares, mas como contraditórios.